fosse ia-me lixar um bocado coisa. Mas é dizer que tipo, as nossas conversas são sempre meio checkpoints na minha cabeça. Então, Bro, a cena de tudo que sempre que nós nos juntamos existe, para já, como acaba por ser com algum tempo de intervalo entre todas as experiências que temos juntos, sim. Temos sempre quase novas ideias, ou pelo menos ideias velhas com roupagens minimamente novas. Então é sempre ali meio, não digo uma aprovação, mas a parte de tipo a tua opinião, o facto de ser também importante e saber que me vai acrescentar alguma cena, pronto, por isso é que, Sabes, tens dois pontos nisso. Primeiro, somos duas pessoas que, bem ou mal, acabamos por fazer muitas coisas distintas. Sim. Tens o podcast, tens os treinos, tens o trabalho, tens não sei o quê. Ou seja, é muito fácil um desses pontos acontecer alguma coisa no tempo em que não se vemos. Que é sempre ali um mês e pouco mais ou menos. E eu tenho as minhas coisas, é sempre fácil ter alguma coisa para contar do meu lado também. E depois, estar são é ter outras pessoas sãs à nossa volta, com as quais nós podemos falar e elas dão-nos confirmação do que é que estamos a fazer. Certo, mas sendo essa confirmação tipo positiva ou negativa ou... Não, mas é preciso ter uma confirmação, porque nós temos a nossa cabeça, nós pensamos bem, ok, tudo bem, mas isso não significa que não cometamos erros. E termos um grupo de amigos, uma pessoa em que sabemos que a opinião dele é boa, tanto pode ajudar-nos a amadurecer a opinião que já tínhamos, como só confirmar se o passo está bem ou não. Estamos tipo a ir meio na direção certa, né? Sim, porque imagina, de certeza que já aconteceu a toda a gente ir comprar uma roupa incrível, lindo, maravilhoso, compras ali meio de impulso e chegas a casa passado uma semana, estás para ir a usar e tu, fogo. Que merda, né? Como é que eu comprei isto? E eu não vou usar isto. Mas sabes que, imagina, eu no último ano tem sido uma das cenas que eu mais tenho tentado batalhar, a capacidade de conseguir tomar, mesmo que mínimas, decisões mais sozinho, estás a ver? Porque eu acho que é bem fácil, ainda mais quando tu, por exemplo, vou dar o meu exemplo e caguei. Quando estás muito tempo numa determinada relação, por exemplo, acabas sempre por ficar algo dependente da pessoa, do que seja. E então quando te encontras sozinho novamente, teres esse challenge de... Porque é uma cena que eu nunca tinha pensado, quando eu fosse ficar sozinho, estas decisões que mesmo mundanas, tipo literalmente isso, da roupa, por exemplo, de qual é a ordem que eu vou fazer isto ou aquilo ou o que seja, tentar não ir buscar essa aprovação externa a essas coisas. Sim. Porque tu é assim, tu tens um grupo de amigos e tu vais falando com eles e falas constantemente e etc. E isso é bom. São pessoas boas, com ideias boas, inteligentes e capacitadas, vão-te ajudar a provar, a confirmar, a limar, a aprimorar as tuas ideias. Até porque, ou seja, tu quando te ouves também tens que te obrigar a falar como deve de ser. Então, porque tu às vezes tens as tuas ideias na cabeça, mas não estão bem organizadas o suficientes. Mas quando tens que as expressar, mesmo que seja para um amigo, materializas. E depois consegues também olhá-las de um ponto de vista diferente e amadurecê-las um bocadinho, só pelo facto de as teres que dizer. E tu estando numa relação amorosa, um namoro, casamento, etc., o que seja... Bro, e até quem fala de uma relação de amizade, o que seja. Sim, tipo... mas uma relação de relação, de namoro, por exemplo, tu falas tudo. Tu fazes isso constantemente com coisas minúsculas. Que é, passou-se isto, mandas uma mensagem, estou chateado, mandas uma mensagem, aconteceu não sei o quê, ligas, olha, é só para dizer X, mas muito mais do que uma amizade. E parando essa relação, tu de repente vês-te com um monte de coisas que tu de antes tinhas a quem dizer. E agora tens que esperar para ir ao café, ou para encontrar um colega, ou para... E é aquela cena que inconscientemente tu ficas muito mais ligado à pessoa daquilo que tu até tens noção. Parece que... lá está. Mas será que é assim tão positivo tu depois não... seres até, não diria independente, se calhar não é a palavra mais indicada, mas não precisares... Será que é 100% bom tu não precisares de todo que existe essa aprovação externa? Porque por um lado tem que existir alguma vantagem em tu precisares ou tu sentires necessidade dessa aprovação externa, ou não? Eu não diria que é uma necessidade, mas é um bom hábito. É um fortalecimento bom, porque nós temos conseguido admitir que nós não chegamos a lado nenhum sozinhos. Tu podes ser a melhor pessoa do mundo se tiveres um grupo de amigos bons, uma relação estável, uma família em condições, com alguém que está lá para te apoiar, etc.
chegas sempre muito mais longe. Mas muito mais longe. Não é bom tu estares dependente a ponto de o que é que eu faço agora da minha vida. Não é bom. Mas como é que tu percebes que estás a atingir esse limite? E imagina que tu estás nessa situação. Ou seja, tu estás continuando com o exemplo da relação. Estás numa relação que gradualmente se vai tornando, ou tu te vais tornando mais dependente da relação. Nem digo da pessoa, digo da relação, digo do hábito, digo da comodidade. Como é que tu paras esse comboio? Ou como é que tu tens noção que estás a chegar à paragem, neste caso? Que a paragem não é nada positiva. É bom saber viver sozinho. É bom saberes lidar com as tuas ideias sozinho. É bom não precisares de viver com outra pessoa. Agora, se tu estás numa relação, tudo tem um preço e tudo tem um risco e tudo tem consequências. Se tu investes num relacionamento sério com outra pessoa, o que tu estás a fazer é, eu estou a depositar em ti mais confiança do que em qualquer outra pessoa. E vice-versa. Custa sempre, independentemente de muito, mais ou menos, mas custa sempre deixares de ter essa pessoa, por muito são que tu estejas e que consigas estar bem sozinho, não deixa de custar e doer perder esse extra que tinhas. Como é que eu posso dar um exemplo melhor disto? Ou seja, não é uma questão de tu teres que precisar da relação, mas é uma questão de se tu estás numa relação e se queres levar a relação a sério, esse investimento tem que existir. E tu tens que correr o risco de sofrer caso ela acabe. Porque senão não estás a investir o suficiente na relação e a outra pessoa percebe. Ok. Ou seja, caso tu tens que arriscar ser magoado. Certo. Tens que arriscar ser... Tu tens que estar vulnerável o suficiente numa relação para, em parte, estares dependente da pessoa e ela de ti. E isso é quase a tua moeda de troca para... Olha, agora. Isto é o que mostra o meu compromisso para... Agora, como é que... A pergunta que tu fizeste foi outra. Foi, como é que tu sabes se não estás tão dependente daquela pessoa ao ponto de se tornar a um ponto que não é saudável. A um ponto que, se a relação acabar, a tua vida acaba com a relação. Dependendo do tempo de relação, eu acho que isso é uma coisa normal. Ou seja, se tu estiveres casado há 20 anos com filhos, é natural que se a relação terminar de um dia para o outro, ainda mais porque alguém fez alguma asneira grave, é natural que o teu mundo abane inteiro. Inteiro. Porque é muito investimento e tu depositaste e a confiança foi... Mas é um nível de confiança que tu não tens amizade nenhuma que te... Tens que depositar uma confiança minimamente comparável a isso. Agora, acontece a muita gente, pessoas que estão numa relação de um namoro, nas nossas idades, mais novos, numa adolescência, numa coisa qualquer, e tu notas perfeitamente que a pessoa está super dependente da pessoa com quem está na relação. O que não é saudável. Ok, então qual é que é a linha do saudável? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Como é que tu defines... É daquelas que nós só falamos aqui uns meses, não é? Como é que tu defines essa linha do saudável? Eu acho que se tu consegues ter... o primeiro passo é teres amizades. Se tu tens amizades boas e se tu sais com os teus colegas na mesma, mesmo estando numa relação só com eles sem outra pessoa, tens mais da tua vida do que está dentro da relação. Entendes? Ok, consegues sair da bolha. Isso pode ser um dos fatores. Consegues terminar a relação e tens amigos e em princípio tens família, se tudo correr bem. Seja pais, tios, avós, primos, o que seja. Irmãos, tanto faz. Mas ou seja, tu tens que conseguir viver fora da tua relação. Se tu estás tão dependente que tu não consegues ir beber um café com os teus amigos ou marcar um jantar sem a pessoa ter que ir, ou não o marcas porque a pessoa não vai ou não pode, aí estás dependente demais. Ok. Aí já estás a chegar a um nível de doença que vai-te ser muito prejudicial se essa relação acaba. Isto não significa que também, se não puderes estar com a pessoa e quiseres estar com a pessoa, que isso não seja uma coisa boa. Sim. Agora, tu precisas ter os teus momentos. Tal e qual como precisas ter os teus momentos sem os teus amigos e sem a tua família para ti,
tens que ter os teus momentos sem a pessoa com outras. Que é para manteres uma vida social sem ela. Porque, ok, tu não queres viver sozinho, ninguém quer viver sozinho. É um medo da existência de estarmos sós no mundo. Mas tu consegues ter amigos e família sem estares dependente da outra pessoa, é um bom ponto. E outro é que tu tens que ter coisas que fazes sozinho. Sem essa pessoa. Okay. Não é, eu vou treinar se for com ela, porque nós costumamos ir os dois. Se ela não for, eu não vou. Eu tenho o meu projeto, mas eu queria que ela fizesse parte do meu projeto porque ela é muito importante para mim. Ou ele, o que seja, qualquer coisa. Há coisas que tu tens que ter sozinho e gostas de ter sozinho para ti. Por muito investimento que tu tenhas numa relação e por muito que custe perder esse investimento e largar a relação de mão e agora, ok, o que eu investi, a confiança que eu tinha naquela pessoa e vice-versa foi perdido, custa e dói, mas as coisas que eu fazia vou continuar a fazê-las, as minhas amizades tenho-as e vou continuar a tê-las, a minha família está cá na mesma. Não acaba tudo. Agora, sem estes pilares de vida pessoal só para ti, isso não significa que não possas falar com a pessoa e se a pessoa estiver contigo fazerem coisas que tu fazes normalmente sozinho, que ela não te possa ajudar e partilhar em momentos, etc. Sim, mas a base já tem que estar criada, né? Mas tens que conseguir fazer algumas coisas sozinho. Seja hobbies, jogar, filmes, séries, escrever, ler, qualquer coisa. Tens de ter momentos teus que são teus. E depois tens de ter amigos e família. Se tu tens isto e consegues ter estas vivências sem depender da pessoa, e sem depender não significa que não estejas ansioso para falar com ela, contar-lhe o que é que fizeste e trocar uma opinião, mas viver esses momentos sem ela, ou sem ele, e mesmo a fazê-los, sem estares a fazê-los a pensar nela, ou a despachar as coisas para ir ter com a pessoa, etc, etc. Pronto. Eu acho que isto são bons guidelines, boas regras para perceber se estás a passar muito. E o que é que tu fazes estando numa relação dessas em que tu estás a perceber que cruzaste estas regras todas? Esforça-te para voltar a tê-las. Eu já vi colegas meus que se tu estás numa relação tão dependente que tu não vais ao café com os teus colegas se a outra pessoa não for, alguma coisa tem que ser mudada. Mas eu acho que imagina, bro, tu assim que estás nesse ponto, é quase como tu estás num poço tão lá em baixo que já nem consegues bem sair dele sozinho, estás a ver? Não é muito fácil, não. Só que não é muito fácil. É que tens dois lados da moeda, talvez aí, é que vais precisar de ajuda muito provavelmente para saíres desse poço, dito assim, e também tens que estar disposto a recebê-la, mas para estar disposto a recebê-la já tens que perceber no sítio onde estás, e que esse sítio muito possivelmente é mau. E talvez a grande maioria das pessoas que se possam encontrar nesse ponto nem sequer estão dispostas a ouvir essa hipótese, porque até pode nem ser a realidade, mas nem estão dispostas a assumir a hipótese de olha, isto pode estar a acontecer, ou tu podes estar num ponto em que pode não ser realmente vantajoso para ti. Sim. Imagina, vamos começar pelo princípio. Se tu não tens um grupo de amigos, de pessoas em que possas confiar a tua vida, que é o que é. Assim, toda a gente tem amigos, pessoas com quem conversas, mas se tu não tens um grupo de amigos, pessoas em quem possas ligar se precisares, não entres numa relação com outra pessoa. Tu não estás bem o suficiente contigo, tu não tens assim tanta estabilidade e quando passares uma dificuldade, tu vais sofrer. Nós precisamos de apoio uns dos outros, família, amigos, o que seja. Então, imagina, vai ser uma relação que sendo um investimento tão grande, tão pessoal, porque tu estás numa relação, num namoro, é tu partilhares a tua vida com outra pessoa, mais do que em qualquer amizade. E quando tu perdes isso, dói. Se tu não tens a tua vida enquanto pessoa solteira estável o suficiente, teres um grupo de amigos, coisas que gostas de fazer, hobbies, etc., em princípio não tens maturidade de rotina, de vida, boa o suficiente para entrares numa relação, não entrares automaticamente logo hiperdependente da outra pessoa e caso acabe tu não tens nada que te vá tentar tirar do poço de onde te foste meter. Mas isso porquê? Porque mostra que tu não és capaz de manter relações estáveis e seguras? Ou seja, o facto de não teres esse grupo de amigos ainda? É assim, há só pessoas que são mais introvertidas e
teres um grupo de amigos não significa que precises estar com ele todos os dias. Há pessoas que vivem bem 2 em 2 semanas a ver a malta. Não. Imagina, há pessoas que são demasiado más a formar relações com outros. Há pessoas que são muito difíceis de lidar. Podes ter mudado de cidade, podes ter mudado de casa, podes ter... não sei, sair da escola e ir para a universidade e não conheces lá ninguém, mas podes ter os teus amigos na tua cidade natal. Mas sim, pode demonstrar que tu não és uma pessoa sociável o suficiente para estar com outros, o que em princípio também não é muito bom para entrar numa relação. Certo. E isso acaba por... estás atento. Isso acaba por muito possivelmente também vir de bem cá de trás. Imagina, tu sabes perfeitamente, possivelmente também, e se calhar já ouviste, o Peterson tem algo dele a falar sobre a realidade que o objetivo de ti enquanto pai até aos 3, 5 anos de idade do teu filho é torná-lo socialmente aceitável para um dia que tu vás embora ele consiga se desenvencilhar. Eu estou a estudar psicologia. Para quem ainda não tinha percebido. Nós demos uma coisa muito interessante por acaso no semestre passado, que são períodos críticos. Não falámos daquilo a fundo, em princípio vou falar mais este semestre, que estou a ter uma cadeira agora de Psicologia do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Ok. Vai ser giro. Mas basicamente os períodos críticos, o que é que querem dizer? O nosso cérebro desenvolve a nível neurológico com uma base biológica e orgânica, só que essa evolução basicamente... Nós nascemos com o cérebro por volta de 400 gramas e ao fim de um ano tem 1 quilo e pouco. Okay. É uma evolução tremenda. Os recém-nascidos normalmente têm uma cabeça um bocadinho mais proporcional aos bebés com 1 ano, parece um bubblehead. Aquilo é muito grande. E ainda bem, e nós temos períodos desse desenvolvimento até chegarmos à fase adulta, que já agora não é aos 18, que o desenvolvimento do cérebro para. O desenvolvimento do cérebro só acaba definitivo, totalmente, já não há mais nada a fazer por volta dos 25 aos 30 e não há mais nada a fazer, tipo, há sempre, ou seja, tu crias sempre neurónios se os estimulares, mas o que ia desenvolver biologicamente, natural, sem ser porque tu estimulas, sem ser porque tu estimulas, acaba entre os 25 e os 30. Okay. Mas tu tens períodos críticos em que, ou seja, naquele ano ou naqueles meses, vai desenvolver uma capacidade muito específica e tu tens que a desenvolver naquele período. Por isso é que assim, é muito problemático uma criança com 2 anos não conseguir dizer palavras. Não. Já começa a estar um pouco atrás, mas o desenvolvimento do cérebro dela pode ter sido de maneira diferente, pode não ter sido incentivada o suficiente a desenvolver aquela competência. Agora, uma criança de 4 anos não conseguir dizer palavras é muito grave, porque já passou uma fase muito crítica em que o devia ter feito. E até aos 4 anos as crianças têm que estar sociáveis. O que é que quer dizer sociáveis? Que são bem comportadas e tratam as pessoas por você? Não. Mas que conseguem estar a brincar com outra criança, porque até aos 2 anos elas são completamente egoístas. E sim, nós temos que ser sociáveis até um certo ponto. E há pessoas que às vezes nessa fase até aos 4 anos não significa que se tornaram psicopatas, mas podem não ter desenvolvido essa capacidade tão bem como deveriam. Como é que tu corriges isso? É muito difícil. É muito difícil. Infelizmente a resposta a isso é: se tu não ganhas todas as ferramentas que precisas para socializar, aprender a partilhar, a dividir ideias, a trocar opiniões, etc. até aos 4 anos, trocar opiniões até aos 4 anos é ridículo. Mas o que eu quero dizer estar com outras crianças e saber que, ok, eu tenho um brinquedo, vamos brincar os dois. Olha, tu tens um que eu gosto, eu brinco agora um bocado, depois brincas tu. Não estar sempre a ralhar, não puxar, isso é a forma mais primária de negociação. É o básico do básico de estar com outros indivíduos da nossa idade, do nosso grupo, e conseguirmos fazer coisas os dois. Sim, bro, ou partilhar o mesmo espaço, a mesma coisa que nós queremos os dois. E se tu não desenvolves isso bem, tu podes desenvolver, mas podes desenvolver pouco. Tal e qual como tens outros períodos. Por exemplo, é muito difícil depois dos 6 anos se tu conseguires ficar fluente numa língua. Okay. Tu podes aprender a língua que tu quiseres.
toda a gente que fala essa língua, que, por exemplo, aprendes russo hoje, tu se fores à Rússia, toda a gente vai reparar que tu não és russo a falar. Mas só de te ouvir. O sotaque nunca vai conseguir ser perfeito. Nunca. A tua língua já não consegue captar as micro-nuances que precisava de captar hoje. Mas com todo o treino que tu queiras. Agora, podes ficar muito bom, mas já não fica excelente. Portanto, se tu não ficares sociável o suficiente até essa fase, infelizmente tu vais levar para a vida problemas com amizades, com relações, com namoros, com tudo e mais alguma coisa. Mas isso é um problema muito difícil de resolver e idealmente o aconselhável é fazer terapia constante. Que é para minimizar os estragos. Sim, porque é aquela cena, tu de repente... Eu também sou um bocadinho daquela parte que concorda com... Tipo, não, tu só consegues extrair o teu máximo potencial numa relação. Seja relação amorosa, seja relação de amizade. Ou seja, alguém que nem seja por te puxar e por te provocar essa necessidade de tu tentar estar à altura dela. Por isso é que também, muito possivelmente, temos aquela parte de rodeio de pessoas que estão ligeiramente acima de ti, ou pelo menos por igual, para tu tentar sempre almejar um bocadinho mais. E isso é uma das cenas que eu acho que sempre tive, nunca tive a oportunidade de o fazer, porque eu até à minha idade, para aí até aos 10, 11, 12 anos, não diria que era não sociável, mas não tinha tanta capacidade, mas acho que por vir de uma não confiança tão minimamente grande em mim, ou seja, no sentido de saber aquilo que eu posso ter para oferecer a um grupo, posso ter para oferecer a alguém, enquanto amizade ou o que seja. E então eu só relativamente tarde é que também comecei a ser socialmente aceite, por exemplo, na minha turma em específico, estás a ver? Tanto eu como o meu irmão. E isso se calhar também é que, por eu ter percebido a necessidade que existe em eu moldar-me ao grupo, até certa parte, porque eu acho que isso também é uma mentalidade muito hoje em dia, que é, não, eu não preciso de moldar a ninguém, as pessoas que se moldem a mim, ou o mundo que se molda a mim. Tipo, calma, o mundo já cá estava, estás a ver? Tipo, nós precisamos de... Nós é que nos moldamos a quem nós queremos ter por perto, ou ao que nós queremos ter por perto. Não és assim tão especial para o resto do mundo ter que te venerar como tu és. E então eu sinto que, como se calhar já tive do outro lado, entre aspas, da parte de ser um bocadinho mais posto de lado e não ter as pessoas a vir atrás de mim. Deixa-me criar estratégias para criar essa necessidade nos outros, estás a ver? Ou seja, para criar a necessidade daqui a uns tempos de que as pessoas sim realmente queiram estar comigo. Certo, mas ou seja, pessoas, indivíduos que realmente passaram esse período crítico até aos 4 anos sem desenvolver skills necessárias para socializarem com outras crianças da idade deles, o que lhes vai acontecer é que eles nunca na vida vão conseguir ter uma boa relação. O que tu estás a relatar é, há mais problemas que podem vir para destabilizar o facto de conseguires ou não fazer relações, ter relações com outras pessoas. Ou seja, eu vou dar o meu caso. Eu tenho 1,84m. Tenho 1,84m desde os 15 anos. Eu, quando era muito novo, eu sentia-me absurdamente gigante. E isso criava-me, pelo menos na minha cabeça, criava-me muita distância das outras crianças. Porque eu não era igual. Seja para o bom, seja para o mau. E tu dizes, mas é muito bom ser alto. Tão alto não. Eu era muito alto. Chegámos ao 4º ano, eu estava mais próximo dos professores do que dos meus colegas de turma. E tu sentes distanciamento dos outros. Pode ser por não gostas das tuas características físicas, pode ser porque não sabes comunicar bem o suficiente, pode ser só por seres introvertido e preferes estar a jogar computador do que estar com outras pessoas. Isso não significa que não consigas ser social. E ser social não quer dizer que és a pessoa na escola em que toda a gente gosta, hiper popular e tem muito sucesso. E às vezes até o contrário. Tu conseguires ter 2, 3 boas amizades, a tua vida está completamente normal. Mais do que isso são características da tua personalidade. Ninguém precisa de mais do que isso. 2, 3 boas amizades, estás bem. Porque imagina, se eu também for olhar para trás, e tu de certeza que também tinhas isso, parecia que todos os anos mudávamos turma, né? Como principalmente quando mudavas 5 disciplinas ou o que seja. Parecia que todos os anos havia tipo uma pessoa que se tornava o teu novo melhor amigo, estás a ver? Eu sempre tive essa cena, tipo no 5º ano era uma, no 6º ano era outra, ou eram outras, 2 outras pessoas novas, estás a ver? E era tipo meio...
aquela uma, duas que eu sabia que naquela turma havia aquelas pessoas, a única diferença foi que a partir de determinado ano, em vez de o grupo ser relativo a mim, ao meu irmão e uma outra pessoa, ok, já era um grupo maior e eu já era, lá está, o aceitável pelos outros, que eu achava que eram a malta que eu me queria tornar. Mais tarde percebi com mais maturidade que, ok, não, eu não quero é mesmo ir para ali. No sentido de... Percebi a razão pelas quais aquelas pessoas serem mais populares, estás a ver? Por isso é que há pouco estava a dizer que se calhar muitas das vezes o facto de tu seres o mais popular revela coisas piores de ti do que se calhar melhores. Porque tu às vezes, por seres tão popular, o que vai fazer é que te protejam. Uhum. E depois não te dizem as coisas na cara. Porque não te querem magoar, porque querem continuar a dar-se contigo. Ou seja, logo aí já estás a apoiar a amizade numa coisa falsa. Sim. Uma mentira. Sim. Ou seja, vocês não estão de igual para igual. Há um popular e há um que o segue. Eu não sei até que ponto é que isso é 100% confirmado, mas segundo consta, o Hitler, na altura em que começou a perder a guerra, o que aconteceu foi, ele chegou a um ponto de tanto poder que estava tão dominado por conquistar e era o maior, estava lá em cima no topo, que quando alguém quando algum mensageiro, alguém trazia alguma notícia do grupo dele, que trabalhava com ele, traziam-lhe notícias más, de que, olha, perdemos esta batalha, não conseguimos conquistar aquilo, as nossas tropas estão assim, etc, não sei o quê, ele chegava a um ponto que se chateava tanto que matou pessoas por causa disso, porque recebeu uma má mensagem. O que é que aconteceu? Deixaram-lhe dar as más mensagens. Lá está, isso é o extremo que tu podes chegar. Quando a guerra começou a ser perdida, segundo consta, ele teve meses ou um ano ou mais em que ele não sabia de nada de mal do que estava a passar. Na cabeça dele estava tudo bom. Porque isso é mau. Porque vocês não estão numa relação de confiança de igual para igual, de eu digo-te e tu dizes-me e está tudo bem. Nós estamos aqui um para o outro e confiamos um no outro. Portanto, sim, ser hiper popular normalmente também não é bom, porque ninguém te vai querer apontar os defeitos. Porque querem estar contigo, mas é por maus motivos. E uma coisa é no cotidiano, que é continua a ser mau, e de viveres algo apoiado numa mentira vai acabar por ruir. Esse império, que neste caso é a tua pessoa, vai acabar por ruir. Se tu apoias algo numa mentira, é algo frágil, não é? Mas lá está, aí no exemplo que estavas a dar é levares isto ao expoente máximo, na parte de isto é o quão gratificante pela parte negativa pode ser. Sim. Agora, voltando um bocadinho atrás, não entrar num relacionamento se não estás maduro cognitivamente, a nível de cabeça, o suficiente para estares num relacionamento. Se tu sentes que precisas de estar numa relação, se tu sentes que queres muito estar com outra pessoa, e isto acontece mais a homens até do que as mulheres, porque as mulheres até normalmente têm mais apoio entre amigas do que outras, e sentem mais aprovação, porque é muito mais fácil até uma mulher sentir-se desejada, no sentido de haver algum homem que por algum motivo interage com ela. Seja por olhares, seja por mensagens, seja um comentário, seja um gosto, seja o que for. É muito mais fácil de acontecer. E os homens normalmente, principalmente na adolescência, enquanto são virgens, enquanto não têm as primeiras experiências e nunca namoraram nem nada que se pareça, tendem a endeusar as mulheres. Oh meu Deus, eu não posso ter nada de mal que ser perfeito, lindo e maravilhoso. Quanto era a minha sorte se eu pudesse falar com ela. E isto é uma premissa terrível para entrares numa relação assim. Logo a olhar de baixo para a outra pessoa. Isto é terrível. Tu tens de conseguir entrar numa relação de igual para igual. Mas não é fascinante essa ideia romântica de que tipo, a história não pode ser tão, falando do ponto de perspectiva super poético, super romântico, não é super fascinante olhar para o quão, lá está, romântica pode ser essa história de, não sei, imagina, estou a criar um cenário completamente hipotético e a criar um exemplo completamente hipotético, mas se nós formos a ver as grandes obras antigas, por exemplo, tudo o que é super poético e super romântico e super uau, parece que começa tudo meio nessa glorificação, neste caso, da mulher. Sim. Não é bué fascinante, ou não é super fascinante pensar que podes até viver, ou cá a possibilidade de vivenciar. A questão é que vai se tornar logo mau, né? Nunca vai aguentar bem. É porque tu de início, quando entras numa relação assim,
tu estás a imaginar uma relação da Disney. E o mundo Uma real fantasia, é diferente. né? Nós normalmente não somos espetaculares a saber o que é que queremos. A nossa cabeça não é assim tão boa a calcular tão bem o que é que queremos para conseguirmos saber com certeza o que é que queremos ou não. Ou seja, isto para dizer, sim, as mulheres adoram essa ideia. A maioria não, mas muitos filmes românticos, a parte masculina tem sempre um desejo pela mulher que espera anos por ela, que nunca conseguiu estar com mais ninguém, porque esta ideia é muito bonita, mas o filme só funciona porque é um ator lindo, espetacular, corpuloso, incrível, que para a mulher é o sonho. E haver um homem desses que as deseja assim tanto, espetacular, mas aquilo é um filme de 1h30. Porque na realidade, mesmo que fosse aquele ator lindo, maravilhoso, espetacular, atrás delas o tempo todo, é estranho. Quer dizer, passaram-se 3 anos, eu segui com a minha vida, estou com outra pessoa, já fiz uma carrada de coisas, estás aqui preso, patético. Isto é a ideia real. Agora, num filme com uma música bonita e o corte dos 3 anos são 3 minutos a passar, ou 5, parece muito bonito, parece super romântico, parece o Romeu e a Julieta, mas as histórias nem sempre se traduzem assim tão bem para a vida real. E as pessoas muito dificilmente sabem o que querem. No sentido de tu podes achar que queres isso. Não significa que te vá trazer o que achas que traz. Como quando nós sonhamos com ganhar o Euromilhões, e carros, e imagem, e ser famoso, e ter uma namorada assim, ou uma mulher não sei como, ou as mulheres ter um homem que seja X ou Y. Nós nem sempre somos bons a saber o que é que queremos. Tal e qual como quando compramos uma roupa que depois logo a seguir não gostamos. A nossa cabeça nem sempre está boa para saber aquilo que deseja. Também é difícil calcular um futuro, imagina, ou seja, tu queres muito uma relação. É impossível tu saberes o que é que vai acontecer naquela relação. Podes fazer os planos todos que tu quiseres, mas a tua cabeça vai-te, se estiveres num estado de espírito bom, em princípio vai-te enviesar para veres tudo com caminhos muito bonitos. Se estiveres num estado de espírito em baixo, em princípio vai-te enviesar para veres tudo muito negativo. Das possibilidades que podem acontecer naquele relacionamento. E a realidade é muito mais imprevisível do que isso. Há milhões de constantes que tu não consegues adicioná-los. Então, o que é que tu dirias que são as melhores estratégias para tu começar, ou para tu conseguir estar mais próximo de saberes o que é que podes realmente querer? Sabendo que não conseguimos saber exatamente o que é que queremos, o que é que tu achas que te pode deixar mais próximo de? Eu acho que, bem, primeiramente, isto é uma coisa muito difícil das pessoas fazerem, eu debato-me constantemente com isto. Tu tens que ser honesto. E quando tu dizes ser honesto é muito mais difícil do que parece. Mas estupidamente mais difícil do que parece, porque se tu estiveres realmente atento a ouvir tudo o que tu pensas e o que tu dizes, tu vais descobrir tanta mentira, mas tanta mentira, tanto micro desvio, tanto ajuste, tanta desculpa tanto... São coisas muito pequenas que tu já aprendeste a ignorá-las, mas tu fazes tanto desvio da realidade que tu tens que ser mesmo honesto. Mas mesmo honesto contigo próprio. Depois é teres um grupo são à tua volta. Pessoas a quem possas dizer as tuas ideias e se forem inteligentes o suficiente e dentro da realidade o suficiente, os teus colegas, eles dizerem-te está a ser burro, está a ser estúpido, que ideia de merda. Mas o que é que faz tu... Agora, o principal que eu acho é larguem as ideias de que deixa-me pensar o que é que eu gosto, ou o que é que eu quero, ou o que é que me apetece. O mundo já cá estava, e o mundo já cá estando, nós, se conhecermos um pouco de história ou lermos um bocadinho sobre o que queremos fazer, pesquisarmos, o que seja, pronto, falarmos com alguém que percebe do assunto, há regras e há coisas que já funcionam. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, tu podes querer muito uma relação. Já existe muita coisa a meio que generalizar um estilo de relacionamento que seria ideal para a maioria. Ou seja, tu podes te guiar por essas regras em vez do que é que eu quero ou o que é que me apetece. Porque isto são moods. Isto são hoje queres, amanhã não queres e depois passa e não sei o quê. Por exemplo, eu posso querer
ter a barba como me apetecer. Posso querer. Não, olha, agora não gosto disto, vou tirá-la e não sei o quê. Mas eu tenho-a assim com um propósito. Porque eu sei que funciona. Eu sei que a barba simboliza maturidade, simboliza experiência, é um símbolo forte masculino, até um pouco de liderança, etc. Não sei o quê. Mas não é uma barba com um degradê todo alinhada, mega coisinha, com o bigode todo, com o lábio todo destapado. É uma mais cheia, mais tradicional, o bigode mais cheio. Por isso é que eu tenho a barba assim. Porque eu utilizo-a como uma ferramenta. Deixa-me imensamente feliz, tanto porque eu gosto de me ver assim. Agora, hoje gostas e para o mês que vem. Para o mês que vem, se eu não gostar tanto, pelo menos eu sei e consigo me confortar de que eu sei porque é que a tenho assim. E porque ela vai-me atingir os objetivos que eu quero. Ela vai passar a imagem que eu quero e as pessoas vão me ver de uma forma. Isso já cá estava. E se tu queres entrar numa relação, já há coisas que tu podes saber que são boas de ter em conta para entrar nessa relação. Se tu queres agir de uma forma com a tua namorada, ou com o teu namorado, ou com os teus colegas, ou no trabalho, há coisas que tu não precisas de pensar o que é que eu gosto ou o que é que me apetece. Há coisas que tu sabes que são assim. Há coisas que tu sabes que têm que ser feitas. Há coisas que tu, se estudares, existem regras melhores do que qualquer coisa que tu possas só ter a tua opinião porque gostas ou porque achas. Yeah. E é sempre melhor seguires essas regras, principalmente se coincidirem com algo que tu possas gostar. Ou seja, se estás dentro de 3 ou 4 opções, escolha que há bases concretas e argumentos bons para justificar racionalmente essa escolha, mais do que o teu estado emocional de hoje. Ok, então dirias para primeiro apoiar a tua decisão em algo que é racionalmente correto e quase estatisticamente mais correto e só depois te ligares emocionalmente a essa escolha? Não faças coisas que te deixam infeliz. Certo. Mas dentro mas de haver opções, isso, dentro de teres opções, dentro de teres escolhas, que já se estás indeciso, se não sabes, e principalmente se é uma escolha grande, tenta ao máximo deixar de lado o teu emocional de hoje, que é uma coisa completamente instável e hoje gostas, amanhã não, hoje apetece-me, hoje amanhã não, e liga-te ao racional, porque o racional em princípio não te falha. Okay. Se tu fores racional o suficiente, pesquisares o suficiente, fores honesto dentro dos pontos que estás a dar ao racional. Não é um racional a desviar para o que te dá jeito. Ou para a escolha que já querias escolher. E tiveres colegas à tua volta com quem tu possas debater e eles darem-te opiniões, eu também não acho que se tu fores pelo racional... Porque, ou seja, eu até posso não me querer ver com a barba. Mas eu sei para que é que ela me serve. Eu vou gostar sempre de a ter enquanto ela me servir esse propósito. Sim, porque tu estás ok com o objetivo dela, né? Sim, ou seja, eu não estou a dizer que eu preciso dela, sem ela não faço nada. Ou seja, se um dia me fartar também eu posso tirar. Claro. Agora, enquanto eu a tenho, eu estou ainda mais contente por a ter e mais satisfeito pelo objetivo que eu lhe dei. Porque ela está a funcionar bem para esse objetivo. Ou seja, ainda me deixa mais confortável com o gostar dela. E ou por com outro lado, ser usá-la. Ok. E se calhar adicionando a isso também te deixa bastante satisfeito saber que saber que, neste caso, a barba representa um objetivo pelo qual tu também gostas de estar a apoiar ou a lutar por. Sim. Ok. Sim. Yeah. É quase ali tu encontrares o melhor dos dois mundos. Sim. Mas, ou seja, para esse ser quase o passo final, para esse ser quase o cruzar da meta, o primeiro passo, acredito eu, e talvez tu concordes, talvez não, vamos discutir isso, acaba por ser essa... Eu acho que o primeiro passo para chegarmos possivelmente a isso, a encontrares um objetivo que na realidade consiga chegar aos dois mundos, a parte racional e a parte emocional, seja essa honestidade bruta e pura contigo. Mas o que é que tu sentes que... Ou se calhar até podemos começar isto de outra maneira, mas como é que iniciou o teu processo de perceberes que, ok, preciso de começar a ser mais honesto comigo, ou nunca tiveste bem que fazer esse trabalho porque já o vinha de algum tempo ou já é algo intrínseco a ti? Ou como é que é esse processo de forma um bocadinho mais brejeira de se te explicar para tu começares a ser realmente honesto contigo mesmo? O que é essa honestidade?
é o seguinte, todos nós temos maldade no coração. Todos nós em algum ponto conseguimos cometer um crime, passar a perna noutra pessoa, trair alguém, etc. E constantemente ao longo do dia vêm-nos pensamentos que nós sabemos que não são bons. Por um ou por outro motivo. De, hoje não vou treinar. Não, o que é que eu estou para aqui a pensar? Tenho que ir, pronto. Olha, hoje não me apetece comer isto, vou comer batatas fritas e bolachas. Não, caraca, eu estou de dieta, não posso fazer isto. Tal e qual como posso dizer de estar dentro de uma relação e passa-se uma fase menos boa e olha, não quero isto. Ou estás numa relação e de repente estás a falar com outra pessoa e desperta-te um interesse e tu tens ideias que não são boas. Ou seja, isto vai sempre acontecer e tu tens que ser honesto o suficiente para perceberes de onde é que essas ideias vêm, se são um problema constante e se são, como é que as resolves. Agora, o que é ser honesto o suficiente? Isso é muito complicado. Eu acho que uma das melhores formas de tu seres honesto o suficiente, porque se tu já estás há anos a mentir, a fundar a realidade atrás de distorção, atrás de distorção, atrás de mentira, tu só tens chance de voltar a estar conectado com a realidade e dentro do mundo real se tiveres colegas à tua volta que tu consideres que o sejam. Porque tu, enquanto terceira pessoa, eu consigo olhar para ti e ver que és uma pessoa conectada com a realidade. Tu és um gajo são, tens objetivos, tens uma boa cabeça, tens uma linha de raciocínio que eu considero muito boa. Se eu te debater tudo o que me vai na cabeça, objetivos, planos, trabalho, coisas que eu quero fazer, um livro, uma treta qualquer que eu estou a pensar, um projeto que eu tenha, e eu consigo compreender se estou são, se estou a ser honesto comigo o suficiente, se estou a pensar racionalmente o suficiente, pela resposta que tu me dás. Se tu quiseres ser honesto comigo também e dar uma resposta certa. Daí tu criares um grupo de amigos, colegas, o que quer que lhe queiras chamar, de pessoas à tua volta em que tu confies na opinião deles, saibas que eles estão ali para te ajudar e que se eles precisarem dizer que não estás a pensar bem, que eles te digam. Se tu conseguires falar com alguém que consideres a opinião deles válida sobre quase tudo, tu consegues sempre confirmar o quão bem tu estás a pensar ou não. Mas a pessoa tem que te querer ajudar, porque se for um amigo a sério, ele, se for preciso, diz vai à merda. Que ideia de lixo, para que é que estás a pensar nisso? Portanto, tem que ser uma pessoa dessas. Um bom ponto de partida para perceber se estamos a ser honestos ou não, o suficiente connosco, é se tu consegues contar qualquer coisa a esses amigos. Se houver coisas que não lhes contas, é porque sabes que eles te iam levar à realidade porque estás a fugi-la. E se tu tens medo de lhes contar isso, é porque queres continuar a fugir à realidade e não queres ser chamado à razão. Eu acho que isso é um bom ponto de partida. Porque, por muito que te custe assumir a realidade, se tu tiveres confiança o suficiente com os teus colegas e realmente fores contar ou pedir ajuda ou dizer qualquer coisa com um bom objetivo em mente, tu vais sempre pedi-lo. Então, ou seja, muitas das coisas que nós estamos aqui a falar já percebemos que quase que dependem, não digo exclusivamente, mas também dependem numa grande parte do bom círculo de pessoas à nossa volta. E de um círculo de pessoas que na realidade corresponda, não digo a quem nós queremos almejar, mas que nos ajude de certa maneira a conseguir atingir isso mesmo. Mas não é até algo utópico nós termos essas pessoas tão frequentemente na nossa vida? Porque eu diria quase que a pessoa que nós aqui estamos a pintar, ou o grupo de pessoas que nós, sendo um grupo, basta ser mais do que uma pessoa, podem ser duas. Sim. Sim. É quase um Jordan Peterson, não é? Eu ter um Jordan Peterson no meu grupo de amigos é tipo... Imagina, por exemplo, tu encontrares um parceiro, uma namorada, um namorado, etc.
escusas de estar à procura da pessoa ideal dos teus sonhos, porque a chance dessa pessoa existir é baixíssima, certo. E a chance de tu seres alguém que, se essa pessoa existir, vai querer, é mais baixa ainda. Portanto, nós temos que ser realistas dentro das coisas que pedimos e que esperamos dos outros. O teu grupo de amigos pode, seja um, sejam dois, sejam 10, podem não ser as pessoas ideais que tu precisas, mas têm que ser bons o suficientes para te manterem na realidade. E não precisam de ser pessoas assim tão espetaculares para isso. Porque, a não ser que sejam problemas muito complexos, qualquer pessoa vai perceber quando estás a enganá-los. Ok, então mas imagina, mas essas pessoas, para te conseguirem manter na realidade, não é quase obrigatório que essas pessoas também se saibam manter a si próprias nessa mesma realidade? É uma troca. Tu, se estiveres num grupo tu, se estiveres num grupo de pessoas são, vocês mantêm-se sãos uns aos outros. Então imagina, eu consigo manter... Ao constantemente estarmos a avaliar-nos. Nós estamos constantemente a dizer que não, a dizer que sim, a apoiar, a desapoiar, a discordar, etc. Se tu mantiveres isto, em princípio todos conseguem prosperar e levar ideias para a frente. Isto é basicamente uma troca, no sentido de quase eu troco a minha sanidade pela tua. E tu devolves o favor quando eu precisar. Porque nós somos mamíferos. Nós precisamos de grupos, nós precisamos de pessoas à nossa volta. Nós precisamos de aprovação. Imagina, não é que tu, se estiveres sozinho e se pensares sozinho, vais dar em maluco. Mas teres um grupo de pessoas que gostes da opinião delas é um bom ponto de partida. E é assim, tu consegues sempre ser... Imagina, eu considero que sozinho consigo confirmar bem o suficiente se estou a tomar boas decisões. Mas não é perfeito. E há de haver fases em que precisas de mais apoio do que outras, e há de haver fases em que consegues tomar constantemente boas decisões umas atrás das outras, e um dia, se tudo correr bem, há de ter maturidade suficiente para não precisar dessa confirmação. Mas às vezes precisas. E isto é mais um grupo que se mantém fora de problemas ocasionais, de sair da realidade em problemas ocasionais. Porque por vezes podes ter, seja um término de uma relação, seja morrer de alguém próximo, seja uma doença, seja vícios, seja qualquer coisa, problemas no trabalho, etc. Isto são coisas ocasionais que nós não precisamos sempre de ter esse grupo constantemente atrás de nós a policiar-nos. Mas quando essas fases ocorrem, é bom que lá esteja o grupo. Ou seja, nós não estamos sempre num limiar em que ainda bem que tenho o grupo porque agora estou são, agora estou um bocadinho menos e não sei o quê. Nós normalmente estamos constantes e a maioria das pessoas, tudo correu bem, estão um bocadinho acima da linha do limiar. Mas quando algum passa para baixo, é bom que esteja lá o grupo. Ou voltar a puxar para cima e a trazer lá a realidade. É mais isso. Ou seja, não é uma coisa constante que estejamos todos nisto o tempo todo, mas se algum precisar, é bom que estejam lá as outras pessoas. É tipo, por grupo, temos a certeza que todos nós conseguimos, uma altura ou outra, segurar as pontas que há para... Sim. E isto não são coisas conscientes, e não são coisas que as pessoas fazem de maneira consciente. Um grupo de amigos, se um amigo teu for teu amigo o suficiente, ele vai dizer isto. Ele não precisa estar aqui a pensar e a filosofar muito se deve dizer porque quer te manter na realidade ou se estás são ou não. Se for um amigo teu genuíno, tu dizes-lhe uma coisa que para ele é ridícula, vai dizer: deixa de ser burro. Porque sim, porque ele quer. Mas vocês ofendem-se. Claro. Mas para quê? Não sei, mas eu preciso de lhe chamar burro porque estou a ouvir o que é que ele disse. Isto é bom. Não precisas de saber que é bom e até podes ficar lixado com o teu colega. Agora, tu depois vais chegar a um ponto em que, se o ouvires, também vais perceber que é bom para ti. E depois vais estar lá para ele e vice-versa. Isto são coisas naturais que fazemos. É bom debater sobre isto e é bom dizer que elas existem para as exceções. Para a pessoa que não tem este grupo de amigos. Ou para a pessoa que acontece imenso, por exemplo, na adolescência, começa a beber, a fumar, etc. Não sei o quê, e acaba por começar a consumir drogas porque não há ninguém no grupo dela que esteja dentro da realidade. E se tu tens um grupo que está toda a gente fora da realidade, com maus objetivos, com vícios, com ideias que não levam a lugar nenhum,
a mentirem constantemente, a fugirem às responsabilidades, eles também te puxam para baixo. Yeah. Porque a comunidade também vais ou para cima ou para trás. Não? Porque eles querem que tu estejas como eles. Yeah. Para que é que vais estar melhor? Yeah. Sim, e depois também entras noutra parte que é nunca ninguém bem. Bem, o ninguém se calhar se calhar é abrir demasiado esse círculo a todos neste caso. Mas há muito pouca gente que te quer realmente bem e melhor do que elas mesmas. É muito difícil. É muito difícil tu quereres alguém. Ou seja, dirias que é pelo ego ou pelo ferir o ego ou é quase ali um levantar de um estandarte a dizer que tu não és tão bom o suficiente como eu ou o que seja? Eu acho que para tu genuinamente, não é quereres alguém melhor do que tu, mas conseguires ficar genuinamente feliz se um amigo teu, alguém que seja próximo a ti, está a ter uma progressão melhor do que a tua, principalmente em algo que tu também querias ter, que aí é que dói. Sim. Precisas de ser muito maduro para isso ser genuíno. Porque eu não acho que isso aconteça conscientemente. Ou seja, tu não vais ficar muito feliz por um amigo teu estar a... Por exemplo, tu estás a investir muito nos treinos e treinas com um amigo teu, vocês são melhores amigos e ele do nada tem muito mais resultados que tu. Tu só ficas genuinamente feliz por ele, se não for uma coisa consciente, teres pensar que estou feliz por ele, só fazes, e tens que ser uma pessoa muito madura e com uma vida muito organizada. Porque se tu andas nas mentiras, se tu tens alguma amargura no teu coração, se tu tens algum problema por resolver, se estás numa fase mais em baixo, vai ser muito difícil ficares genuinamente feliz pelo sucesso da outra pessoa. Mas isto é natural, porque tu é que querias estar lá. O problema é quando tu achas ainda por cima que mereces mais do que o outro. Estar no lugar dele. Pois, e logo aí também já abres um leque enorme de hipóteses de que porque é que tu achas que merecias estar ali e não ele, ou o que é que ele fez diferente de ti, ou o que é que ele tem diferente de ti para tu não estares na posição que ele está e tu querias lá estar. Sim. É muito complicado lidar com isso. Agora, isso é um bom ponto para saber se o teu grupo de amigos, se as pessoas do teu grupo de amigos são boas o suficiente. Se tu estás num grupo de amigos e o teu sucesso, quando faz algo bom, é recebido com mas eu também já fiz. Eu também fazia. Tá bem, fizeste isto, mas não é assim tão difícil. Aquele gajo também, não sei o quê. Tá bem, agora está a correr bem, mas espera até ao mês que vem que vais ver o que é que te acontece. Tipo, olha, tá bem, mas calhou, tiveste sorte, foi o que tu tiveste. Se és recebido com isto por algo que genuinamente fizeste bom, e atenção, quando eu digo genuinamente fizeste bom, não é tirares 90 num teste da escola. Estou a falar de realmente algo que grande. Tu estás muito contente e pode ser um 90 num teste da escola, tudo bem, mas também tens de ter noção que um 90 no teste da escola vai ser recebido com parabéns, e acabou. Também não há muito mais para falar sobre isso. Mas se for um grande sucesso e se for recebido com isto, essas pessoas não são tão tuas amigas como tu pensavas, ou se são muito mais amargas e mentirosas do que tu sabes que são. Mas isso porque essas pessoas escondem-te mais do que te dizem. Se tu não tens noção que eles iam reagir assim. Mas repara o quão triste isso pode ser no sentido em que a caminhada em teoria é partilhada com essas pessoas e durante a caminhada, se bem que essas pessoas que te dão esse tipo de respostas podem não se aperceber que tu estás nessa caminhada ou que essa caminhada tem essa magnitude toda para ti, porque se é algo que tu genuinamente atingiste e estás feliz por, é algo de uma magnitude enorme. E se as pessoas reagem dessa maneira, ou podem não entender durante o processo que na realidade esse caminho tem mesmo uma magnitude grande para ti. Mas o quão triste é as pessoas com quem tu partilhas a história ou o processo são as mesmas que depois estão lá para, teoricamente, tu partilhares ou que tu achas que vais partilhar o sucesso ou a meta final e afinal essas pessoas já não correspondem à pessoa que eram outrora. Não correspondem ou nunca o foram, mas é triste. É muito triste. Isso é muito difícil. Isso é a história da traição, não é? É a história de o que tu me vendeste de ti não é o que eu conheço.
Isso acontece constantemente, seja numa relação, seja amizades, seja família, seja trabalho, seja o que for. Isso acontece constantemente. E cair uma máscara dessas, de tu não és a pessoa que eu achava que eras, é muito difícil de lidar. Mas, é assim, primeiro, quanto mais cedo cair a máscara, melhor. Quanto mais cedo acontecer alguma coisa, melhor. E depois, como é que eu sei que toda a gente à minha volta não usa máscara? Usam. Garanto que usam. Nunca na tua vida tu vais conhecer 100% de outra pessoa. No máximo dos máximos, se tiveres um casamento muito devoto, muito, em que os dois estão a trabalhar naquilo para a vida, tu podes conhecer 99% da outra pessoa, não mais. Na maioria das tuas relações sociais, tu não vais conhecer mais do que metade, 60% da personalidade. Estou a dar números ao acaso. Mas, não são dados, não são dados. Mas tu não vais conhecer a fundo ninguém. Boas amizades e fortes tu conheces muito. Os teus pais sentem sempre que te conhecem mais do que na verdade te conhecem, mas na prática também conhecem mais do que tu achas que eles conhecem de ti. Mas em princípio, amizades fortes, genuínas, de há muitos anos, essas, tirando de estar numa relação, devem ser as pessoas que melhor te conhecem. E é muito triste perceber que essas máscaras existem. Agora, todos nós as temos e tu nunca vais conhecer 100% a outra pessoa porque está sempre alguma máscara lá. O problema é quando o que te falta conhecer destrói completamente o resto que tu achavas que já conhecias. Porque não é por eu só conhecer 60% ou 70% de ti, que se eu conhecesse os outros 30%, eu ia completamente mudar a minha visão de quem tu és. Ou que iam destruir os 60% ou 70% que eu já conhecia. Eu ia adicionar. O problema é quando tu tiras a máscara a uma pessoa e de repente a informação que está por trás abala toda ou a maioria da informação que tu achavas que já tinhas sobre aquela pessoa. E de repente não só é um estranho, como é um traidor, como quem é e quem é que são as outras pessoas à minha volta. É muito triste isso acontecer. Tu estás num grupo de amigos que achas que são teus amigos. E isto é o exemplo menos grave possível para dar sobre essa situação. Mas estás num grupo de amigos que achas que são teus amigos e de repente tu tens uma vitória, tens uma conquista que para ti é excelente, que andaste meses a trabalhar e dedicaste e fizeste uma coisa espetacular. E vais querer comemorar com eles e és recebido com olha, tiveste sorte e espera lá que depois vais ver o que é que te acontece a seguir. É muito complicado se isso não era a reação que tu já estavas à espera daquela pessoa. E isto lá está, é o menos grave possível. O que é que isso significa? Que se calhar não é um amigo tão amigo, nem uma pessoa assim tão boa para te estares a dar com ela. E é uma nova noção de realidade, não é? Agora, se tu gostas muito dessa pessoa e se é teu amigo há muito tempo e tu não estavas à espera desta resposta, a única coisa que tens a fazer é confrontá-lo. Olha, desculpa lá, vai-te lixar. Porque tu sabes bem o que é que eu fiz por isto, tu sabes bem o que é que está neste projeto e eu não sei o que é que se passa contigo, mas é assim, se precisares de alguma coisa eu estou aqui. Agora, isso não é resposta para o que eu estou a dizer. Eu quero comemorar, eu te fiz uma vitória e tu estás a ser muito estúpido. Tens algum motivo para me estar a dizer isso a sério? Ou não? Porque senão, para com isso. Porque eu não estou a gostar nada da conversa assim. E mais uma vez voltamos ao mantermos-te na realidade. Porque claramente que se isto é uma resposta que tu não esperas de outra pessoa, isto é um bom exemplo para o que estávamos a falar há bocado, o que tu tens que fazer enquanto amigo dele é chamá-lo à razão. Que é para o voltar a trazer à realidade. Porque essa pessoa pode não te estar a dizer o que é que se está a passar. Certo. Às vezes porque está-te a mentir, porque está-te a enganar, porque não tem coragem o suficiente de ser honesto. E aí cumpres a tua parte do compromisso de vamos puxar a ti para... Ou seja, se for mau o suficiente, idealmente afasta-te da pessoa. Se realmente tu adicionas uma informação sobre alguém que te destrói tudo o que tu achavas que sabias sobre essa pessoa, como é o caso de estar num casamento e de repente descobres que a outra pessoa te traiu, é quase impossível recuperar disso. Quase impossível. Agora, se tu tens um amigo teu que de repente reage de uma forma que tu não estavas nada à espera que ele reagisse, o que é que tu não me estás a dizer? Nada, está tudo bem. Não, desculpa, é assim, nós somos amigos e eu não vou dar contigo assim. Tu estás a ser super parvo, isto não és tu, e se és eu não gosto.
Diz-me o que é que se passa, por amor de Deus. Mas imagina, isso não pode ser só um caso isolado. Não, isto acontece constantemente. Mas, ou seja, não acontece só a partir de um momento para o outro. Ter que vir acontecendo. Sim. Ou seja, essa pessoa já é assim. Tudo isto tu não tens uma linha. Né? Sim, tu claro. não tens uma linha que separa um mentiroso do não mentiroso. Tu tens mentiras mais graves do que outras. Agora, sim, se realmente é uma coisa que te choca descobrir sobre uma pessoa que tu já conhecias, sim, isso não foi ontem. Nem foi isso que ela está-te a dizer agora. Há mais para trás. Mas se calhar há toda uma faceta que tu ainda não conheceste daquela pessoa. Mas, ou seja, tu enquanto grupo de amigos, tu estás a puxar uma pessoa para a realidade, não significa que tu vais ter sempre noção de que a pessoa está fora de realidade. Ou mais do que devia. Pronto. Pelo menos mais fora da realidade do que devia. Não quer dizer que tu tenhas essa noção. Mas se há alguém que o consegue ter, é um grupo forte de amigos. Ou um relacionamento. Porque eles passam tempo suficiente contigo. Em princípio, tu és honesto o suficiente com eles. Mais do que se calhar és com a tua família ou com os teus pais sobre coisas que fazes ou pensamentos que tens. Porque há coisas que não convém que eles saibam e vice-versa. Ainda bem, graças a Deus. Não preciso de saber tudo o que é que vai na cabeça da minha mãe nem ela na minha. Mas... Ou seja, isso não significa que tu sejas obrigado a descobrir, mas se há alguém que descobrisse que essa pessoa precisava de falar ou precisa de um empurrão ou de um abanão, em princípio deves ser tu. Por isso é que é bom teres um grupo de amigos bom o suficiente, porque se forem pessoas inteligentes e capazes, em princípio também são perspicazes o suficiente para perceber: bro, calma lá, tu estás mal. O que é que se passa? Nada ao caraças. Anda a falar comigo? Mas não me apetece. Não, desculpa. Vens? Porque vens. Não, ok, está bem, não queres falar hoje? Não venhas, pronto, tudo bem. Se não falarmos muito tempo vou ficar lixado contigo, mas eu preciso que voltes cá. Porque tu não és assim. Não sei o que é que está a passar, mas tu não és assim. Ou não devias de ser, pelo menos não eras de antes. Pronto, e são estas constantes correções, estes constantes puxões de orelha que nós temos que dar uns aos outros para se manter são. Porque tu até podes não perceber pequenas nuances, mas quando é grave, tu tens que as enfrentar. Tal qual como numa relação de namoro ou casamento, etc. Mas mesmo numa amizade isso também acontece muito. Lá está, puxar a pessoa para a realidade, para voltar ao grupo do porquê é que não vens sair? Quer dizer, nós vinhamos todas as semanas, agora de repente não vens há 2 meses, o que é que se passa? Se alguém consegue fazer isso é o teu grupo de amigos. O teu patrão em princípio não quer saber. E a tua família, tu dizes-lhe o que tu quiseres e eles em princípio também acreditam mais facilmente. E tu teres estes amigos é bom. E estas constantes correções que eu estava a dizer há bocado, que não é, lá está, nem sempre é um caso grave, normalmente são pequenas correções constantes todos os dias, de que tu dás uma pequena ideia do que te aconteceu e ele dá-te outra, e tu andas nisto, bocadinho a bocadinho todos os dias, faz com que esse bocadinho não acumule. E tu não deixas demasiado para chegares a um sítio onde já é muito difícil de recuperar. Ou seja, se tu tiveres este grupo constante e partilhares o suficiente com eles e fores honesto o suficiente na conversa que estás a ter com o grupo, e honesto significa mesmo uma ideia que te custa espremi-la, tenta. Ok. E se te custa a dizer alguma coisa, pelo menos pensa para ti do porquê que ela te custa. E tenta ser honesto no porquê que não queres dizer isso às pessoas. Se doer, doeu, mas pronto. Mas é bom teres um grupo onde possas manter estas pequenas correções. Que, lá está, é um check de realidade. É uma coisa que, mais uma vez, também custa muito a voltar a não ter se sair de uma relação. Foi até por aí que começámos há bocado. Que é constante mensagens, constante despejar, constante deitar para fora. Mas um grupo de amigos é sempre muito bom para isto. E não o tendo, é muito difícil tu saberes se não estás pouco a pouco, passinho a passinho. Ninguém começa... Agora vou dar um dos exemplos mais horríveis que eu me posso lembrar, mas a não ser por uma doença mental biológica grave, ninguém começa a violar, ainda por cima, crianças de um dia para a noite. Isto são montes e montes e montes de mentiras, de destruição, de rancor, de ódio, de, não sei, narcisismo, complexo de superioridade, de revolta contra o mundo, contra outras pessoas, pequenas coisas que vão acontecendo e te vão mandando para o fundo. E tu devagarinho,
Se tu deres um passo de cada vez, chegas a um ponto em que nem te percebes o quão fundo estás. Yeah. Ah não, mas eu estou bem, porque eu ontem só estava ali. Está bem, mas esse só ali de ontem também era só ali de anteontem. E antes. E tu vais ver se estás há 3 anos que estás a descer. Yeah. Mas da semana passada para hoje não mudou quase nada. Yeah. Nem da semana passada para a outra anterior. Só que se não tens ninguém que te aponte o dedo assim que desceste um bocadinho, não notas. Yeah. E habituas-te a estar um bocadinho abaixo. Depois desces mais um bocadinho e não notas. E precisas dessa constante reafirmação de que estás a descer ou não. Não é possível manteres isso sozinho? Ou seja, tu teres essa própria capacidade de autoanálise de performance? Eu não diria em 100% dos casos. Uhum. Mas só que eu acho que para fazeres isso sozinho precisas de começar muito acima de estares em risco de descer. Uhum. Acho que precisas de estar tão são, tão seguro, tão bem, teres a cabeça tão limpa, teres uma capacidade de raciocínio tão boa e tão forte que o consegues manter. Uhum. Mas precisas de te esforçar para o fazer. Certo. Enquanto, se tu tiveres um grupo, tu às vezes nem te esforças, tu às vezes só dizes algo e de repente caem todos em cima. Então, mas eu não fiz nada de mais. E eles, não, foi bué da mal isso que tu fizeste. Yeah. E aí obriga-te logo a pensar. Tu podias ter pensado nisso sozinho, mas às vezes é mais rápido. E outra opinião também não magoa nada. Não, se tu não quiseres saber da opinião do teu colega para nada, não queiras, mas ouviste e pensaste sobre ela. Vais sempre refletir sobre. Mas, ou seja, nós também estamos a falar só do lado negativo. O mesmo ponto é, se tu tiveres um grupo de amigos bom, que querem saber de ti, que vão comemorar as tuas vitórias, se tu começares a dar pequenos passos para cima que às vezes tu também desprezas, estou melhor. Mas não é nada. Pronto, ok. Não vou estar aqui a gabar porque também não fiz nada de jeito. Yeah. É muito bom teres um grupo de amigos para... isso que tu fizeste foi brutal. Yeah. Não foi nada mais. Não, foi. Então, não concordas? Claro, não. O que ele fez foi muito bom. Boa. Yeah. Ainda bem, porque eles assim conseguem poder também ajudar a subir. Não é só o não descer, mas o subir. Só que aí é preciso que eles genuinamente queiram comemorar as tuas vitórias. Outra base a sério. Preciso ser amigos a sério. Yeah. Ok. Por isso é que é a história do diz-me com quem tu andas que eu digo de quem tu és. Porque é muito difícil tu estares assim tão discrepante do resto do grupo com quem tu te dás semanalmente ou diariamente. No sentido de... Ou seja, tu não podes dar-te com 4 pessoas que estão todas a andar para baixo, a arruinarem a vida e a fazerem cada vez mais merda e tu quereres estar a subir sozinho. Yeah. E são aquelas pessoas com quem tu passas a maior parte do teu tempo livre. Não existe. Yeah. Não existe. É uma vais deixar de estar com elas. Yeah. Mas muito rápido. Ou deixas de estar com elas ou juntas-te a elas, não é? Pois. É esse o contraste. Sim. Yeah. Okay. Não consegues estar a caminhar em direções opostas com quem tu passas a maior parte do teu tempo livre. Sim, completamente. Yeah. Ok. Gostava que falasse um bocadinho do livro, pá. Dá-lhe. Vou-te ser sincero, ainda não acabei, ainda não tenho a minha opinião final de... Certo. Portanto, que isso era também uma cena que eu falei aqui no episódio que eu gravei sozinho, que estávamos meio aqui a magicar uma season nos dois, ou a fazer mais alguns episódios conjuntos, ou o que seja. Mas bro, imagina, conta-me um bocadinho, já falámos obviamente, né? Isto não vai ser a primeira vez, mas tipo, como é que foi o processo criativo, ou o que é que... Conta-me um bocadinho mais de... tu enquanto este projeto. Bem, então, vamos mudar o mood. É isso. Imenso. Fazer agora uma pausa comercial. Então, pronto, para quem possa estar a assistir e não está a par, recentemente eu publiquei um livro, o primeiro, que se tudo correr bem poderá haver outros, Monólogo no Purgatório. Olha, foi uma excelente conquista da qual eu estou muito orgulhoso e felizmente, ao que parece, os meus colegas e família também o ficaram. Conseguiste estar orgulhoso à primeira só de ti? Ou... Eu não estava tanto, lá está. O meu grupo social ajudou-me a aumentar um pouco o ego. Okay. Mas é mau aumentar o ego. Se for merecido, eu não acho que seja mau. É isso.
se tu mereceres estar um bocado contente e orgulhoso de ti mesmo, às vezes é bom as pessoas à tua volta ajudarem-te a estar. Então, olha, nunca pensei que aqui estaria, porque eu comecei a ler, eu nunca tinha pegado num livro, do início ao fim, nem do início ao fim, nem do início ao meio. Eu comecei a ler há 2 anos atrás. Okay. Mais coisa, menos coisa. Mas há cerca de 2 anos atrás. Obriguei-me a ler, porque não era uma coisa que eu queria nem que eu gostava. E para quem não lê, tenham noção que ler é um exercício ao qual tu ficas melhor. Se tu não estás habituado a ler, tu vais pegar num livro e tu vais-te aborrecer de morte a tentar ler 10 páginas. É muito difícil, é um processo que tu tens que te habituar a fazê-lo e tu tens que treinar para o fazer. É como nadar. Tu perguntas a alguém, sabes nadar? Sei. Eu saí de uma piscina de um lado ao outro sem morrer afogado. Sim, sabes nadar, mas não sabes nadar. Sabes andar um bocado na água e boiar e dar umas braçadas. Não sabes ser o mais eficaz acerca disso. Na teoria sabes nadar, tu não és bom nadador. É que são coisas opostas. E o ler é igual. Sim, tu sabes ler. Tu sabes ler as palavras, tu sabes juntar letras, sabes juntar sílabas e sabes o que é que uma palavra à frente da outra quer dizer porque também sabes falar. Pronto. Sabes ler descrições, sabes ler pequenas coisas, etc. Agora, saber ler, aprender a ler, é conseguires pegar num livro, e não são todos os livros que também te vão fazer isto, mas é conseguires pegar num livro e estar 1 hora ou 2, se for preciso, a ler e reteres informação. E não ser um processo difícil em que tu tens que estar atento às palavras, estar atento às frases, notares que leste 2 ou 3 páginas e de repente dás contigo a pensar noutra coisa e já não te lembras nada do que leste. Isto vai acontecer sempre. Para quem não está habituado a ler e se vocês tentaram ler, isto vai-vos acontecer sempre. Ou seja, ninguém está a ler um livro de 300 páginas e chega ao fim. Eu lembro-me de todas as páginas e foi um processo que eu tive completamente concentrado do início ao fim a ler. E adorei. Isso não acontece. Mas, quanto mais tu praticas, melhor tu ficas nisto. Porque tu chegas a um ponto em que, em vez de tu estares concentrado a ler, tu estás a scanear. Tu estás a passar os olhos pelas palavras e a tua cabeça está livre para aproveitar a leitura. Para não ser um esforço, para não ser um cansaço. Tu consegues imergir na história. Tu consegues ler uma linha atrás da outra sem sentir que estás a desgastar nada. Torna-se tão fácil como estares a ver uma série. E eu, quando comecei, obriguei-me a ler. Porque eu não tinha nada disto. Para mim era dificílimo. Até porque quando começas a ler, de repente tu deparas-te com palavras que tu nunca ouviste na vida e aquilo vai-te mandar fora da história logo. Tu deparas-te com uma palavra, ficas a gaguejar a lê-la e acabou. A tua concentração parou ali. Obriguei-me a ler, comecei a ler. De repente, o meu lado criativo, enquanto lia, deu-me a ideia de e se? Não foi daí que surgiu logo isto. Só que a minha cabeça dá-me ideias para tudo. Tal e qual como eu imagino que tu também te dei algumas, que de vez em quando estás em situações e tu, se fosse eu a fazer isto, fazia não sei o quê. Se fosse eu ter esta sala, eu metia aqui não sei o quê. Olha, se fosse eu comprar o sofá, comprava um bocadinho mais castanho em vez de ser este. Não sei, dá-te ideias. A criatividade é isso, é dar-te ideias, dar-te caminhos. E eu deparei-me quando estava a ler, até porque estava para ir para a universidade, e eu pensei, ok, eu vou para a universidade, eu tenho que ler e preciso de continuar a ler. Já leio, mas eu preciso de continuar a manter este ritmo porque me vai-me fazer bem. Eu também não me importava de saber escrever. A primeira vez que eu fui tentar escrever, antes de entrar na universidade, porque eu depois também, lá está, apercebi-me, eu não sei escrever, tal e qual como eu achava que até sabia ler, e quando peguei no livro apercebi-me que não sabia, eu também pensei, de certeza que eu consigo escrever, mas eu nunca o fiz. Vou testar. Fui escrever, a primeira vez que eu escrevi, consegui criar 10, 15 linhas. E acabou. Okay. Porque de repente é tipo, o que é que eu digo mais sobre isto? A tua cabeça não está habituada a escrever. Não está. Naquele ponto, não é? Se alguém que está a ouvir isto já tentou escrever,
nunca tentou escrever, aliás, vocês não sabem o quão difícil é. Porque tu estás a escrever e lá está, não sai fluido. É como estares a ler. Se tu estás habituado a escrever, tu consegues estar a pensar e vais dizendo. E vais sim. Se tu não estás habituado a escrever, tu vais para escrever e tu só paras porque não tenho certeza, não me lembro desta palavra, não sei se era esta a palavra certa, aquilo bloqueia-te a tudo e de repente tu percebes que tu tens muito menos para dizer do que tu achavas. E depois veio-me uma ideia que me deu então origem à ideia do livro, que foi um Frankenstein de 2 livros. No caso, Uma Criatura Amável, eu acho que é assim o título em português, da Mikoan, do Dostoiévski. Um livrinho pequeno, de bolso, muito pequeno, de bolso. Se alguém estiver interessado em ler clássicos e não costumam ler, é das melhores coisas que podem para começar. E foi o Pessoas Comuns, que já falámos sobre esse, acho eu, da Segunda Guerra Mundial. Então, o Dostoiévski, o da Mikoan, basicamente é uma mini história que se passa na cabeça do personagem principal, em que ele descreve o que lhe aconteceu. Na cabeça dele, por palavras dele, está a contar a alguém. Ou seja, o livro passa-se como se ele soubesse que alguém está a ler aquilo, mas não bem. Porque ele não se está a direcionar a ninguém a ler aquilo, mas está a contar como se estivesse a falar com alguém. E é isso. Aquilo é tudo um monólogo do início ao fim, o livro. E é uma história muito intensa, muito pesada e com poucas páginas. E eu de repente pensei, ok, se calhar algo deste tamanho podia ser realista de se fazer, e sendo assim sendo um estilo assim monólogo, que é só o personagem a contar uma história, até me parece mais fácil do que outras coisas. Não é. Mas pareceu-me, foi a ideia que me deu na altura. E quando eu li Pessoas Comuns, que é um livro da Segunda Guerra Mundial, que retrata um grupo de nazis que eram polícias, que foram levados para fazer extermínios de judeus, e pronto, aquilo é real. Aquilo basicamente retrata como é que um batalhão que ficou muito conhecido por ter envolvido em muitos grandes massacres, como é que eles passaram de ser pessoas comuns, cidadãos polícias, para serem máquinas de matar sem escrúpulo nenhum, que era o trabalho deles, e ponto. E o livro faz um trabalho brilhante a descrever isso, desde o emprego, o cargo, os camaradas, não quererem decepcionar os outros colegas, não quererem decepcionar o chefe, o superior que estava em cima deles, etc. Há um monte de fatores que os levaram a querer começar, e depois de começar, no fim da primeira morte, é cada vez mais fácil a próxima, e aquilo trata de cartas, depoimentos, etc. Tudo e mais alguma coisa. É um livro real. De repente, quando eu terminei esse livro, deu-me a ideia e se houvesse uma perspectiva do que era um desses judeus nos massacres, de estar lá. Como é que era a cabeça de alguém que estava no meio desse massacre e o que é que ele pensava. E eu fiz a união do que eu achei que seria execuível do outro, que eu achei, ok, talvez eu consiga fazer isto, com então agora uma ideia de história. E eu pensei, vou começar a fazer uma coisa pequena. Não saiu tão pequena quanto eu estava à espera, não saiu um livro de bolso pequenino, porque depois a história foi ganhando personalidade, e à medida que eu fui descrevendo esse personagem no sítio mais horrendo que eu já tinha tido noção até à altura, porque se alguém estiver curioso em ler o Pessoas Comuns ou o Ordinary People, que foi o que eu li em inglês, se alguém estiver curioso em lê-lo, é pesado. Fiquem avisados, não é um livro assim tão fácil de ler, porque as descrições que eles fazem do que tinham que fazer aos judeus são complicadas. São complicadas de assumir. E de repente eu achei interessante descrever um personagem nos últimos minutos de vida dele, no meio desse lugar horrendo, a ver tudo o que se estava a passar e o que é que lhe passava pela cabeça. E pronto, foi nascendo o monólogo no Purgatório, que maioritariamente passa-se na cabeça do personagem principal. O livro tem 3 partes, que basicamente tem a parte 1, que se passa no
no massacre. É o personagem principal a questionar o porquê que aquilo está a acontecer. Temos uma visão espacial do que é que se passava à volta dele, às outras pessoas, o ambiente, etc. Onde é que estavam, a localização. E vão acontecendo coisas que para mim seriam relevantes para uma pessoa nessa posição. Como questionar a religião, o medo de ter falhado para com a família, o que é que devia ter feito em vez daquilo, como é que foi a vida dele, porque é que os soldados são assim, porque é que eles fazem aquilo, mas nós também não somos pessoas. Ele vai-se questionando com diversos tópicos e vão acontecendo pequenas coisas, interações com um soldado, outras pessoas à volta dele são mortas, etc, não sei o quê. E isto é a primeira parte. E a primeira parte acaba quando ele vai meio que entrar numa reflexão porque aconteceu uma cena pesada. Não sei se já chegaste ao fim da primeira parte, à segunda ou ainda não. É quase a meio do livro. É um livro muito pequeno, tem 114 páginas. É um livro muito pequeno, as letras não são assim tão pequenas, é fácil de ler. Mas acaba quando acontece uma cena forte com alguém que ele conhecia lá. E a segunda parte começa com ele a rever os momentos todos da vida dele. E ele, ao rever, todos não, os momentos principais da vida dele, são 5 momentos principais, divididos em vários capítulos, em que basicamente nós voltamos atrás no tempo para reviver esses momentos com o personagem principal. Ou seja, o momento onde ele está no massacre para aqui, nós vamos rever esta história, depois rever esta história, depois rever esta história, quase como se fossem flashbacks do que se passou na cabeça dele, até uma história na infância, e para conhecer a vida dele e o que é que se passou e de que é que ele se arrepende e de que é que ele devia ter feito, e para o conhecer melhor enquanto personagem. E depois termina e temos a última parte, a terceira parte, que volta a ser lá no massacre, que basicamente são as conclusões da vida dele, desta revisão que nós fizemos juntamente com o personagem principal, Samuel Cohen, e até ser morto. Essa é a estrutura do... Onde é que a malta pode comprar? Do livro. FNAC, Woke, Bertrand... Woke, não digas Woke. Desculpa. O Woke é proibido aqui. Tens razão, já. O Woke aqui não é para aqui chamado. Falámos disso da primeira, show. Sim, é possível. Devemos ter falado de regras e merda. Sim. Eu penso que também ia estar à venda na Sonai. Ok. E no site do grupo da editora, que é... Mas é tudo online ou há livros destes físicos na FNAC, por exemplo? Dificilmente. É? Ok. Dificilmente. Há livros destes físicos numa livraria em Lisboa, que é um contrato com a editora, porque eles costumam meter lá quando fazem novos lançamentos, mas dificilmente, porque a não ser que seja uma FNAC muito grande, eles não vão pôr lá livros que não têm aderência. Eles levam para lá livros físicos quando pode acontecer das pessoas irem à procura deles. Que não é bem o caso ainda, não é nenhum fenómeno que as pessoas estejam... Vou perguntar à do shopping e vou obrigar a bacana a pesquisar. Nice. Eu sei que dá que eles encontram no computador. Os meus colegas também já o fizeram. Mas se tiveres bué da gente, eles vão ser obrigados a... Se tiver bué da gente, entretanto, eles podem decidir que é bom ter alguns exemplares em loja, mas para já dificilmente estará em formato físico. Mas formato digital é fácil. Pronto, é como comprar qualquer outro livro online. Puta, acho que estamos aí com 1h15 para aí ou não? Deixa-me ver. Isto é de... Sim. Pronto, malta, percebem porque é que eu curtia de fazer uma season com o João Mateus. Eu acho que é isso, mano. Falámos aí sobre temas muito fixes, que na realidade também são temas que nós vamos abordando bastantes vezes quando nos vemos. E espero que sejas recorrente aqui nos próximos episódios também. Queria dar só uma palavrinha. Claro. Então, falando de não ler, se têm curiosidade e o tema do livro vos pareceu interessante, pronto, procurem Monólogo no Purgatório, qualquer uma dessas livrarias. É um livro fácil de ler, não tem mega palavras super XPTOs difíceis de pronunciar. Tenho tido um excelente feedback até agora das pessoas que o leram, mesmo colegas meus que lá está não leem, porque é natural da nossa geração, não é uma prática assim tão comum,
têm conseguido fazê-lo. Portanto, é uma excelente oportunidade, se vocês estão à procura de começar o vosso percurso literário, se é um tema que acham que vos interessa. Não é um tema fácil e eu não tentei amansar a história. A ideia é passar, não sei até que ponto é que fui assim tão bem sucedido nisso, mas a ideia é passar o horror que o personagem viveu naquele momento. O personagem não é real, a história é totalmente em contexto real do que se passava lá, mas o personagem principal e a vida dele não são reais, é um personagem fictício. Mas eu tentei passar ao máximo o horror que se vivia naquela altura. Mas se acham que vos interessa, se têm interesse na Segunda Guerra Mundial, ou é um livro assim um pouco mais pesado, e acham que era algo que vos iria agarrar e querem começar a vossa jornada de leitura, é um excelente livro. Monólogo no Purgatório. Posso deixar links aqui em baixo na descrição, é isso? Se quiseres, eu agradecia. Se houver o link na descrição, podem carregar no link. Linkzinho na descrição, depois mandas-me as livrarias que preferes. Essas três é sempre o mais fácil que eu me essas três. Fica aqui combinado então, vou acabar de ler. Assim que eu acabar de ler, voltamos aqui. Boa! Era fixe ou não? Feedback. Mas fazemos tipo full focado no livro, ou pelo menos a começar no livro, porque hoje nem fomos lá. Quer dizer, hoje fomos lá um bocadinho, mas também não. Começámos ao contrário. Imagina, eu fiz a apresentação do livro a semana passada, em Lisboa, o lançamento. E a representante da editora disse-me para tentar não dar muito spoiler. Imagina, não há assim tanto spoiler que dê para dar do livro que estraga a história, exatamente do que porque eu já disse, o personagem principal morre no fim, mas a ideia nunca foi enganar que o personagem principal não ia morrer. A ideia é criar a tensão de o que é que se passa na cabeça dele até morrer. E há histórias de arrependimento, coisas e ideias que ele tem que organizar e vivências que ele vai passar e que passou, que ele vai ter que lidar com isso e consolidá-las na cabeça dele, porque ele quer pelo menos tentar morrer em paz com as coisas que não fez ou devia ter feito. Ou seja, isto não é um spoiler, porque a ideia do livro não é criar uma reviravolta no fim, ou criar o que é que será que lhe vai acontecer. Ele morre no fim, o personagem principal, mas é a graça de acompanhar essa história. Ou seja, o ler é que dá a graça à história. Portanto, eu acho que podemos falar à vontade depois num próximo podcast e não há stress nenhum, mesmo que ainda não tenham tomado a decisão de comprar o livro, que eu recomendo vivamente. Podem assistir ao podcast e até vos pode dar mais curiosidade depois de o lerem, e vai ser sempre uma experiência diferente caso o leiam, independentemente de saber o final ou não. Trazes a Inês também, nesse episódio. Era bacana, pá. Falamos dos 3 livros. Podíamos tentar fazer com mais tempo e gravávamos assim 2 episódios. Se calhar era mais fácil fazer assim. Era para falar mais. A Inês é minha namorada. Escritora também. Escritora, autora. Ela estuda comigo, estamos a tirar Psicologia, e ela tem 2 livros publicados. Pronto. E sim, malta, o projeto dos próximos episódios é na realidade conseguirmos se calhar abraçar um bocadinho mais toda a ideologia e todas as temáticas discutidas nesses livros, e que é melhor do que discutir com os próprios autores disso mesmo. Boa, espetacular. Vamos a isso. Maldinha, se vocês curtiram, vão ler Monólogo no Purgatório, se faz favor. Tem os links na descrição para comprarem onde vocês quiserem. Não sei se estão habituados a encomendar ou não em algum site específico que tem em baixo. Sigam, por favor, o João Mateus nas redes se quiserem estar mais a par dos trabalhos que ele vai lançando e etc. E é isso. Se gostaram, deixem o vosso like, comentem, partilhem se o quiserem. Vemos no próximo episódio. Obrigado.